O texto da proposta de emenda à Constituição que abre espaço para gastos com o Auxílio Brasil foi entregue ontem ao Congresso Nacional pelo vice-presidente eleito e coordenador da transição de governo, Geraldo Alckmin. No total, a chamada PEC da transição prevê excluir 198 bilhões de reais da regra do teto de gastos. A gente vai entender melhor esse assunto com a nossa repórter Paloma Santos, que fala ao vivo, direto de Brasília. Paloma, quais são os principais pontos deste texto? Seja muito bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para todos que nos acompanham. Exatamente, na verdade, como você disse, é uma proposta, né? Apesar de já estar sendo aí chamado como PEC, né? A PEC da transição, na verdade, esse documento é uma minuta, né? Uma proposta de emenda à Constituição que ainda vai ser apresentada no Senado. Esse texto, como você falou, basicamente, né, e aí respondendo à sua pergunta, ele tem 3 itens, tem 3 tópicos que vão ser retirados do teto orçamentário para que Lula possa cumprir, né, aqueles, como a gente já falou aqui várias vezes, cumprir aqueles compromissos firmados durante a campanha. Ou seja, já que o Auxílio Brasil no valor de R$600 com aquele complemento não cabia dentro do teto orçamentário, qual foi a saída? Retirar do teto orçamentário e, por isso, o instrumento escolhido foi uma proposta de emenda à Constituição. Vamos acompanhar na tela quais são os itens, então? O primeiro é o Bolsa Família, que fixa o valor de R$600 mais R$150 por filho até 6 anos de idade. A PEC não fixa um valor para as despesas com o programa, que deixa de se chamar Auxílio Brasil e volta a se chamar Bolsa Família. A estimativa do custo disso para 2023, Priscila, seria de aproximadamente 175 bilhões de reais. O segundo item que vai ser retirado do teto orçamentário é 40% de receitas extras arrecadadas pela União. O dinheiro vai ser usado para financiar investimentos públicos em áreas como educação e infraestrutura. Porém, ainda que essa receita seja extraordinária, ela teria um limite aí de 23 bilhões de reais. O terceiro ponto, Priscila, é que também devem ficar fora do teto as receitas próprias das universidades, como convênios e doações. A equipe aproveitou uma ideia da deputada Tabata Amaral de excluir receitas próprias das universidades do teto de gastos e dar a esses recursos uma nova destinação. A proposta também retira do teto despesas com projetos socioambientais ou relativos a mudanças climáticas custeadas por doações. Hoje, tudo isso está dentro do teto e o dinheiro vai para o pagamento da dívida pública do país, Priscila. O vice-presidente eleito e coordenador da transição, Geraldo Alckmin, e o senador eleito, Wellington Dias, que é o representante da equipe de transição para os assuntos relacionados ao orçamento, eles apresentaram essa proposta de emenda ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e também ao presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, Davi Alcolumbre, que está representando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que está fora do país. Na oportunidade, Alckmin conversou com a imprensa. Ele explicou, Priscila, esses tópicos, né, destacou todas essas questões que vão entrar, né, na proposta de emenda e também fez questão de destacar que essa proposta não é uma licença para o governo gastar sem responsabilidade fiscal. Vamos conferir um trechinho da entrevista coletiva. Não há nenhum cheque em branco. Agora, não tem sentido você colocar na Constituição brasileira detalhamento. Isso é a LOA, essa é a lei orçamentária. Só que antes de votar a lei orçamentária, você precisa ter a PEC. Então, a PEC dá o princípio, que é o princípio do cuidado com a criança e da erradicação da pobreza extrema, que é o Bolsa Família, e aí a LOA vai detalhar. Então, a lei, que é o Congresso, quer dizer, ele que vai detalhar, dizendo, olha, eu vou ter aqui tantos milhões para a farmácia popular, eu vou ter aqui tantos milhões para tal. Então, não tem nenhum cheque em branco.
esse texto agora ele deve ser apresentado, Priscila, pelo senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento da União para 2023. E segundo ele, que também deu uma coletiva de imprensa, participou de uma coletiva de imprensa ontem, essa PEC ela é indispensável, Priscila, em razão de furos existentes na proposta de lei orçamentária atual. Vamos conferir mais um trechinho da coletiva agora do senador Marcelo Castro. Do ponto de vista prático, tomando uma medida de salvação nacional. Esse orçamento que está aqui, se nós não aprovarmos essa PEC, não estou fazendo terrorismo, não é meu estilo, não sirvo para isso, nós não temos como fechar o orçamento. O orçamento que está aqui, ele tem furos de ponta a ponta, como, por exemplo, a farmácia popular. De sã consciência, alguém acha que nós podemos fechar um orçamento sem ter recurso para as pessoas mais pobres poderem pegar os seus remédios de graça para fazer o tratamento de diabetes, de hipertensão e de tantas doenças que precisam de tratamento continuado? Então, quem vai abrir o espaço para isso daí é a PEC. Depois disso, Priscila, essa proposta ela vai ser analisada, né, no Senado, depois de apresentada, né, pelo primeiro signatário da proposta, que passa a ser o autor. Ela precisa ser assinada também por outros 27 senadores e aí depois ela segue para apreciação na Câmara dos Deputados. Essa proposta, Priscila, ela poderia entrar em qualquer uma das casas legislativas, tanto na Câmara quanto no Senado. Só que a escolha do Senado ela é estratégica, por quê? Pela quantidade de parlamentares, né? O Senado tem muito menos parlamentares, então a tramitação por lá é muito mais rápida. A expectativa, Priscila, do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é que essa proposta seja analisada e aprovada até o final desse mês. Vamos acompanhar. Por enquanto é isso. Tá certo, Paloma. Obrigada aqui pela sua participação no Mercado e Companhia.